Escritos apócrifos cristãos. O pastor de Hermas. Este livro tem este título porque foi escrito por Hermas, irmão de Pio, bispo de Roma, e porque o anjo que desempenha o papel principal nele é representado na forma e nas atitudes de um pastor. Irineu menciona com o nome de Escritura. Orígenes o considerou como sendo o escrito mais proveitoso e que recebeu inspiração divina. Eusébio afirma que, apesar de não ser considerado canônico, o livro era lido em público nas igrejas, o que é corroborado por Jerônimo. Atanásio faz menção a ele, considera-o um trabalho dos mais proveitosos, e observa que, embora não fosse considerado canônico, os padres recomendavam sua leitura para instrução e confirmação da fé e devoção. Jerônimo, apesar de ter-o elogiado em sua lista de escritores, considera o livro como sendo apócrifo e insignificante nos comentários que fez posteriormente sobre ele. Tertuliano o exaltou quando era católico e o insultou quando era montanista. Embora Gelásio o classifique dentre os livros apócrifos, ele foi encontrado junto aos mais antigos manuscritos do Antigo Testamento. O arcebispo Wake considera-o como sendo o trabalho autêntico de um padre apostólico. Conservou-o para o leitor de língua inglesa com a tradução que se segue, na qual ele apresenta uma versão que não é somente mais fiel, mas que tem mais clareza do que qualquer versão anterior. O arcebispo conseguiu que o Dr. Gade cotejasse a versão em latim antigo com o antigo manuscrito que existe na biblioteca de Lamabet. O pontífice erudito ainda melhorou a versão completa com um conjunto de fragmentos retirados do original em grego que nunca foram usados antes. Deixe seu gostei para esse vídeo ser recomendado para mais pessoas. Se é novo por aqui, inscreva-se e aperte no sino para receber conteúdo de valor semanalmente. Eu sou o Hudson e vamos começar o livro. O primeiro livro de Hermas, chamado Visões. Visão 1. Contra pensamentos sujos e orgulhosos, e também sobre a negligência de Hermas ao punir seus filhos. Aquele que criou vendeu uma certa jovem como empregada em Roma. Quando eu a vi vários anos depois, lembrei-me dela e comecei a amá-la como a uma irmã. Algum tempo depois, quando a vi se banhando no rio Tibre, estendi a mão para ela e a tirei do rio. Quando eu a vi, pensei e falei para mim mesmo: como eu poderia ser feliz se tivesse uma esposa como esta, bela e bem educada? Este pensamento que tive não me ocorreu novamente. Mas pouco tempo depois, enquanto eu andava e refletia sobre esses pensamentos, eu comecei a reverenciar esta criatura do Criador e pensando sobre como ela era bonita e encantadora. Depois de andar um pouco, eu peguei no sono. Então o Espírito me levou para um lugar na direção da margem direita do rio, onde nenhum homem consegue ultrapassar. Era um lugar em meio às pedras, muito íngreme e não alcançável pela água. Após ter passado por este lugar, cheguei a uma planície. Lá eu me ajoelhei e comecei a orar ao Todo-Poderoso e a confessar os meus pecados. Enquanto eu orava, o céu se abriu e eu vi a mulher que eu desejava cumprimentando-me do céu. Ela disse: Ei, Hermas! E eu respondi olhando para ela: Senhora, o que fazes aí? E ela me respondeu: Eu fui trazida aqui para te mostrar que pecaste diante do Criador. Senhora, eu disse, ireis me acusar? Não, ela disse, mas ouve as palavras que vou te falar. O Criador que está nos céus, que criou todas as coisas do nada, que multiplicou todas as coisas pelo bem de sua santa igreja, tem raiva de ti, porque pecaste diante de mim. E eu respondi a ela: Senhora, se eu pequei diante de vós, dizei como fiz isto, onde e quando é que eu já proferi alguma palavra imprópria ou indecente a vós. Eu não sempre vos considerei uma dama? Não sempre vos respeitei como a uma irmã? Por que pensais essas coisas perversas a meu respeito? Ela então, rindo para mim, disse: O desejo da maldade cresceu em teu coração. Não te parece uma coisa má que um homem honrado tenha um desejo pernicioso crescendo em seu coração? Isso é, de fato, um pecado, e um pecado muito grave, pois o homem honrado pensa no que é correto. E se ele fizer isso, estará seguindo o caminho correto e terá o Criador no céu favorável a ele em todas as coisas. Mas aquele que tem pensamentos pecaminosos atrai a morte e o isolamento. Especialmente aqueles que adoram o mundo presente e se alegram com suas riquezas, sem considerar as boas coisas que ainda virão. Suas almas vagueiam e não sabem onde devem se firmar. Esse é o caso daqueles que têm uma mente dividida, que não confiam no Criador.
e que menosprezam e descuidam da própria vida. Mas se orares para o Criador, Ele irá sanar teus pecados, os de toda a tua família e de todos os teus antepassados. Assim que ela terminou de falar, os céus se fecharam e eu fiquei totalmente consumido pela tristeza e medo, e disse a mim mesmo: se isso foi atribuído a mim como pecado, como então posso ser salvo? Ou como eu poderia suplicar ao Criador pelos meus inúmeros pecados? Com quais palavras eu poderia implorar que Ele seja misericordioso comigo? Enquanto eu pensava e refletia sobre essas coisas, eis que uma cadeira foi colocada diante de mim. Uma cadeira revestida de lã, branca como a neve. Então uma mulher idosa se aproximou, vestida com roupas brilhantes e com um livro em suas mãos. Ela se sentou e me cumprimentou. Ei, Hermas! E eu, cheio de remorso, chorando, respondi. Ei, senhora! E ela me disse, por que estás triste, Hermas? Tu que costumavas ser resignado, modesto e sempre alegre. E eu respondi, senhora, uma acusação foi feita contra mim por uma mulher maravilhosa, que disse que eu pequei diante dela. Ela respondeu, que tal coisa esteja longe daquele que é servo do Criador. Mas pode ser que o desejo por ela tenha crescido em teu coração. Então, de fato, tal pensamento fez os servos do Criador serem considerados pecadores. Um servo do Criador não pode ter esse tipo de pensamento abominável, nem aquele que foi louvado pelo Espírito pode desejar o que é mau. Especialmente tu, Hermes, que se abstém de todas as vontades ímpias e que é muito simples e inocente. No entanto, o Criador não está tão furioso contigo como está com tua família, que fizeram perversidades diante dele e diante de seus pais. E por causa do teu amor pelos teus filhos, tu não censuraste tua família e permitiste que eles vivessem em pecado. Por isso é que o Criador está furioso contigo, mas ele irá remediar toda a maldade que é praticada em tua casa. E apesar dos pecados e das perversidades, tu não estás totalmente envolvido em coisas profanas. Mas agora a misericórdia do Criador se apiedou de ti e tua família e te alentou. Quanto a ti, não erre, mas mantenha tua mente equilibrada e auxilie tua família. Assim como o trabalhador oferece o trabalho a quem ele quiser, também tu deves ensinar todos os dias a como acabar com os pecados. Portanto, não deixes de censurar teus filhos, pois o Criador sabe que se eles se arrependerem de boa vontade, entrarão para o livro da vida. Depois de dizer isso, ela ainda disse para mim, vais me dar ouvido? E eu respondi, vou sim, senhora. Ouve então, disse ela, e abrindo o livro, ela leu tantas coisas de forma tão ilustre, formidável e maravilhosa, que eu não consegui guardar tudo na memória, pois eram palavras terríveis que nenhum homem pode aguentar. No entanto, eu guardei suas últimas palavras na memória, pois ainda que fossem poucas palavras, elas são muito úteis para nós. Contemplai o poderoso, todo-poderoso, que com seu poder invisível e com sua grande sabedoria criou o mundo. Pela sua magnífica vontade, ornamentou sua criação. Com a força de sua palavra, criou o céu e consolidou a terra sobre as águas. Com sua virtude estabeleceu sua santa igreja, a qual ele abençoou. Eis que ele irá mover os céus, as montanhas, os morros e os mares. Todas as coisas serão manifestadas para seus eleitos, para que ele cumpra a promessa que fez, com muita dignidade e alegria, caso eles guardem os mandamentos do Criador, os quais eles receberam com muita fé. Quando ela terminou de ler, levantou-se da cadeira, e eis que apareceram 4 jovens e levaram a cadeira em direção ao Oriente. Então ela me chamou, tocou meu peito e disse, a minha leitura te agradou? E eu respondi, senhora, essas últimas coisas me agradaram, mas o que veio antes dela foi rigoroso e severo. Então ela me disse, essas últimas coisas são para os íntegros, mas as anteriores são para os rebeldes e pagãos. Enquanto ela falava comigo, apareceram 2 homens que a colocaram em seus ombros e a levaram para o Oriente, onde a cadeira estava. Ela foi embora contente enquanto ela ia e disse-me, Hermes, sê feliz. Visão 2. Novamente, sobre sua negligência, corrigi sua esposa tagarela e seus filhos libertinos. Em meu caminho para Cumas, na mesma época em que fui no ano anterior, comecei a me lembrar da visão que tive no ano passado. E mais uma vez o Espírito me levou para o mesmo lugar em que estive há 1 ano. Quando cheguei ao local, ajoelhei-me e comecei a orar ao Todo-Poderoso e exaltar o seu nome, para que ele me considerasse digno e pudesse me revelar quais eram os meus últimos pecados. Quando me levantei de minhas orações, eis que vi diante de mim a mulher idosa que eu tinha visto no ano passado, andando
e lendo um determinado livro. E ela me disse: não consegues anunciar essas coisas aos eleitos do Criador? Eu respondi: Senhora, não consigo guardar muitas coisas na memória, mas se me derdes o livro, eu anotarei tudo. Pegue, disse ela, e depois devolve para mim. Assim que eu peguei, fui até um local mais afastado, no campo, e transcrevi letra por letra, pois não conseguia identificar as sílabas. Assim que terminei de escrever no livro, ele, de repente, foi arrancado da minha mão, sem que eu conseguisse ver quem o arrancou. Pensei 15 dias jejuando e suplicando ao Criador, com toda a dedicação, para que o conhecimento do que estava escrito fosse revelado a mim. E o que estava escrito era: tua semente, ó Hermes, pecou diante do Criador, e enganou seus pais com sua perversidade. Eles ficaram conhecidos como os traidores de seus pais, mas ainda assim continuaram com sua traição. E agora eles acrescentaram luxúria a seus pecados e a degradação de suas perversidades. Desta forma, eles se encheram de maldades. Mas não deves repreender a teus filhos com essas palavras, nem tua esposa, que é como tua irmã para ti. Deixa que ela aprenda a controlar a língua que usa para difamar. E quando ela ouvir essas coisas e se abstiver, ela conquistará misericórdia. Eles também aprenderão quando tu os censurares com essas palavras que o Criador ordenou que fossem reveladas a ti. Então os pecados que eles cometeram até agora serão perdoados, assim como os pecados de todos os antepassados que pecaram até este dia, caso eles se arrependam de boa vontade e retirem todas as dúvidas de seus corações. Pois o Criador jurou pela sua honra aos seus eleitos e estipulou que, caso alguém pecar de agora em diante, este não será salvo. Pois o arrependimento do íntegro tem um fim. Os dias de arrependimento já se esgotaram para todos os antepassados. Mas para os pagãos, há a possibilidade de se arrependerem até o último dia. Deve então dizer àqueles que estão na igreja que sigam o caminho da retidão, para que eles possam receber toda a promessa com muitas honras. Mantendes o jejum, vós que sois íntegros, e continuai a mantê-lo, para que possais partir junto aos anjos sagrados. Felizes sois vós que devem enfrentar o grande julgamento que se aproxima, e quem quer que não renegar sua própria vida. Pois o Criador jurou pelo seu Filho, que aquele que negar seu Filho, aquele que temer por sua vida, será rejeitado por ele no outro mundo. Mas aquele que nunca o renegarem, ele dirigirá toda a sua imensa misericórdia. Mas tu, ó Hermas, não te esqueças das maldades que teus filhos cometeram, nem negligencie tua irmã, mas sim cuida para que eles corrijam seus pecados. Pois eles serão instruídos nessa doutrina se tu não atenderes com o que eles fizerem de mal. Porque a morte se esforça para lembrar das maldades, mas a vida eterna se esforça para esquecê-las. Mas tu, Hermas, já enfrentou muitos problemas mundanos por causa das ofensas de tua família, por teres esquecido deles como se fossem coisas que não te diziam respeito. Tu estás totalmente envolvido com teus assuntos. No entanto, por isso é que serás salvo, para que não se afaste do Criador vivo. Tua simplicidade e virtude irão te preservar, se continuares a segui-las. Sim, elas podem salvar todos aqueles que as seguem e que vivem com integridade e honestidade. Aqueles que são assim, vencem toda a crueldade e alcançam a vida eterna. Felizes são aqueles que seguem a retidão, pois eles nunca serão destruídos. Mas tu dirás que há um grande julgamento se aproximando. Se te parecer correto, renega-o mais uma vez. O Criador é próximo daqueles que o buscam, conforme está escrito no livro da Eldade e Medade, que profetizaram para o povo de Israel no deserto. Além disso, irmãos, foi revelado a mim, enquanto eu dormia, através de um jovem muito agradável que me disse: que pensas sobre aquela mulher idosa? De quem recebeste o livro? Quem é ela? E eu respondi: é uma adivinha. Estás enganado, ele disse. Ela não é. Eu respondi: quem é então ela, Senhor? E ele me respondeu: é a igreja do Todo-Poderoso. E eu disse a ele: por que então ela se parece velha? Ele me respondeu: ela é uma mulher velha, como ela foi a primeira de toda a criação, e o mundo foi concebido para ela. Depois disso, eu tive uma visão em minha casa, e a mulher idosa que eu tinha visto antes veio até mim e me perguntou se eu já tinha devolvido seu livro para os anciãos da igreja. E eu respondi que ainda não. Ao que ela respondeu: fizeste bem, pois ainda tenho mais coisas para te dizer. Mas quando eu tiver terminado de falar todas as palavras, elas deverão ser entendidas claramente pelos eleitos.
Deves escrever 2 livros e enviar um deles a Clemente e outro a Grapte. Clemente irá enviá-los a cidades estrangeiras, porque ele tem condições de fazê-lo, mas Grapte irá aconselhar as viúvas e os órfãos. Mas tu o lerás nessa cidade, junto aos anciãos da igreja. Visão 3. Sobre a construção da igreja triunfante e sobre os vários tipos de condenados. A visão que tive, irmãos, era assim. Após ter jejuado e orado regularmente para o Criador, para que ele concedesse a revelação que prometera a mim, através da senhora idosa, na mesma noite que ela apareceu e me disse: já que estás tão aflito e ansioso para conhecer todas as coisas, vai até o campo. Quando chegares lá por volta das 6 horas, eu aparecerei para ti e te mostrarei o que precisas ver. Eu perguntei a ela: Senhora, para qual parte do campo? E ela respondeu: onde quer que fores, deveis escolher um local apropriado e reservado. E antes de eu começar a falar sobre o local, ela me disse: eu irei onde estiveres. Eu estava então, irmãos, no campo. Olhei que horas eram e fui ao local que ela me pediu para ir. Então eu avistei um banco. Ele tinha uma almofada de linho e uma coberta de linho fino sobre ele. Quando eu vi essas coisas arrumadas desta maneira e que ninguém estava no local, eu me espantei. Fiquei arrependido e um tipo de terror tomou conta de mim, pois eu estava sozinho. Mas depois que recuperei os sentidos e que lembrei do esplendor do Criador, depois que tomei coragem, eu me ajoelhei e comecei a confessar os meus pecados como antes. Enquanto eu fazia isso, a mulher idosa chegou ao longe, com os 6 jovens que havia visto antes, e se colocou atrás de mim enquanto eu orava. Ela me ouviu orar e confessar meus pecados ao Criador. E tocando-me, ela me disse: deixa de orar apenas por teus pecados, ora também pela retidão, para que recebas um pouco dela em tua casa. Então ela me levantou, pegou a minha mão, levou-me ao banco e disse aos jovens: ide e construís. Assim que eles partiram e que nós ficamos sozinhos, ela me disse: sente aqui. E eu respondi: Senhora, deixe aqueles que são mais velhos sentarem primeiro. Ela respondeu: senta conforme te mandei. Quando eu me sentei de seu lado direito, ela não permitiu que eu ficasse nesta posição. Então fez um sinal para mim com a mão, indicando que eu deveria me sentar ao seu lado esquerdo. Enquanto eu refletia, cheio de mágoa, porque ela não me permitiu sentar à sua direita, ela me disse: Hermas, por que estás triste? O lugar do lado direito é para aqueles que já alcançaram o Criador e que sofreram em seu nome. Mas ainda há muito para fazeres antes que possa se sentar com eles. Mas continua a fazeres tudo com honestidade para que possa sentar junto a eles. Assim como todos os outros que cumpriram suas obrigações e aguentaram tudo o que lhes aconteceu. Eu respondi a ela: Senhora, posso saber pelo que eles passaram? Ela respondeu: Sim, eles enfrentaram animais selvagens, castigos, prisões e crucificações em seu nome. Por isso é que a mão direita da santidade pertence a eles e a todos os outros que sofreram em nome do Criador, e a esquerda pertence ao resto. No entanto, os presentes e promessas pertencem a ambos, aqueles que estão à direita e aqueles que estão à esquerda. Só que os que estão à direita têm mais honra do que os restantes. Desejas sentar ao lado direito junto a eles, mas tuas falhas ainda são muitas. Serás purificado de teus erros, mas todos aqueles que duvidarem não serão absolvidos dos pecados que cometeram até o dia de hoje. Quando ela disse isso, ela partiu. Por isso, jogando-me aos seus pés, eu comecei a rogar-lhes em nome do Criador que ela me concedesse a visão que ela havia prometido. Então, novamente, ela me tomou pelas mãos, levantou-me e fez com que eu sentasse ao seu lado esquerdo. E segurando uma certa varinha brilhante, ela me disse: Vês aquela coisa maravilhosa? Eu respondi: Senhora, eu não vejo nada. Ela respondeu: Não vês diante de ti uma grande torre construída sobre a água, com tijolos brilhantes? A torre foi construída sobre uma praça por esses 6 jovens que vieram com ela. Milhares de outros homens levaram pedras. Alguns retiraram-nas de abismos, outros da terra, e entregaram a esses 6 jovens que as usaram para construir. As pedras retiradas do abismo foram todas utilizadas na construção. Elas foram polidas e os tijolos feitos com elas possuem o tamanho exato um do outro, de tal forma que não havia nenhum vão entre suas juntas. Assim, toda a torre parecia ter sido construída a partir de uma única pedra. Quanto às pedras foram retiradas do chão, algumas foram rejeitadas e outras foram aproveitadas na construção. Das pedras que foram rejeitadas, algumas foram eliminadas e jogadas longe da torre, mas muitas ficaram ao redor dela, sem nenhuma utilidade para a construção.
pois algumas delas eram irregulares, outras apresentavam rachaduras, outras eram brancas e arredondadas, impróprias para a construção da torre. Eu vi as pedras que foram jogadas para longe da torre e que caíram ao longe da estrada. Elas não permaneceram ali, foram retiradas do caminho e levadas para um lugar deserto. Eu vi algumas dessas pedras sendo tiradas em fogueiras. Outras caíram perto da água e, embora elas não pudessem rolar sozinhas, percebi que elas poderiam cair na água. Quando ela me mostrou essas coisas, ela partiu. Mas eu disse a ela: Senhora, o que ganho ao ver essas coisas e não entender o que elas significam? Ela me respondeu: Tu és muito esperto por querer saber sobre as coisas que dizem respeito à torre. Sim, disse eu. Senhora, é para que eu possa informar sobre elas aos meus irmãos e para que eles possam se alegrar e glorificar ao Criador com grande honra. Então ela disse: Muitos irão ouvir sobre elas, e quando eles tiverem ouvido, muitos se alegrarão, mas outros lamentarão. E até mesmo estes, caso se arrependam, irão se contentar também. Ouça, portanto, o que eu direi sobre a parábola da torre, e depois disso, não me aborreças mais quanto à revelação, pois essas revelações chegam ao fim, uma vez que se realizam. Mas sei que tu não deixarás de ansiar por revelações, pois é muito insistente. Quanto à torre que vês construída, sou eu mesmo a saber a igreja que aparece a ti, tanto agora quanto em momentos futuros. Portanto, pergunta o que quiseres sobre a torre, e eu revelarei a ti, para que possas te alegrar. E eu disse a ela: Senhora, já que me considerais digno de receber de vós a revelação sobre todas essas coisas, dizei para mim. Ela me respondeu: Tudo que for apropriado para ser revelado a ti será revelado. Apenas entregue o teu coração ao Criador e não duvides que irás ver. E eu perguntei a ela: Senhora, por que a torre foi construída sobre a água? Ela respondeu: Eu falei antes que és muito inteligente para questionar sobre a construção. Portanto, saberás a verdade. Ouve, então, porque a torre foi construída sobre a água. Porque tua vida é e será salva pela água, pois ela foi fundada pela palavra daquele que é todo-poderoso e nobre, e é sustentada pelo poder invisível e pela virtude do Criador. E eu respondi a ela: Essas coisas são muito admiráveis. Mas, senhora, quem são aqueles 6 jovens que as construíram? Eles são, disse ela, os anjos do Todo-Poderoso, os primeiros escolhidos, a quem o Criador confiou todas as suas criaturas para que elas fossem formadas e desenvolvidas, e para governar sobre elas. Por meio deles é que a construção da torre será concluída. E quem são os outros que trazem as pedras para eles? Eles também são anjos santos do Criador. Mas aqueles 6 são melhores do que esses. Portanto, quando a construção da torre terminar, eles festejarão junto à torre e louvarão ao Criador, porque a estrutura da torre está concluída. Então eu disse a ela: Gostaria de saber sobre as pedras e seu significado. E ela me respondeu: Por acaso é melhor do que os outros para que isso seja revelado a ti? Pois há outros antes de ti, melhores do que ti, a quem essas visões devem ser reveladas. No entanto, que o nome do Criador seja glorificado e que seja revelado a ti, em nome daqueles que estão em dúvida e que questionam em seu íntimo o que são todas essas coisas. Diz a eles que todas essas coisas são verdadeiras e que não há nada nelas que não seja verdadeiro. Tudo é consistente e está bem assentado. Ouve agora sobre as pedras que estão na construção. Os tijolos brancos com encaixe perfeito são os apóstolos, os bispos, os doutores, os ministros que, através da misericórdia do Criador, existiram. Governaram, ensinaram e ministraram com santidade e humildade aos eleitos do Criador, tanto aqueles que descansam no Criador, quanto aqueles que ainda vivem, aqueles que vivem em harmonia, que estão em paz consigo e que deram atenção uns aos outros. O que torna o encaixe entre eles perfeito é a construção da torre. As pedras que são retiradas do abismo e usadas na construção, cujo encaixe se adapta às outras pedras que já estão assentadas, são aqueles que já descansam junto ao Criador e que sofreram em defesa do santo nome do Criador. E o que são as outras pedras, Senhora? Aquelas que vieram da terra. Quero saber o que elas são. Ela respondeu: As pedras que ficam no chão e que não foram polidas são aqueles que o Criador aceitou, porque eles seguiram a lei de Yah e guiaram suas ações de acordo com seus mandamentos. As que foram usadas na construção da torre são os novatos na fé e os crentes. Eles são aconselhados pelos anjos a fazer o bem, porque não há maldade neles. E quem são aqueles que foram rejeitados, que foram deixados ao lado da torre? Eles são aqueles que pecaram e que querem se arrepender.
Por isso é que eles não foram colocados muito longe da torre, porque eles serão úteis à construção, caso se arrependam. Caso eles se arrependam, eles irão fortalecer na fé. Isto, se eles se arrependerem agora, enquanto a torre está sendo construída. Pois se a construção terminar, não haverá espaço para eles, e eles serão rejeitados. Só tem o privilégio de entrar na torre quem está fora dela neste momento. Gostaria de saber quem são aqueles que foram eliminados, que foram afastados da torre. E eu disse, Senhora, eu quero sim. Eles são os filhos da maldade, que acreditavam apenas na hipocrisia, que não abandonaram os caminhos da perversidade. Por isso é que eles não devem ser salvos. Eles não servem para a construção por conta de seus pecados. Por isso é que eles foram eliminados e afastados, por causa da ira do Criador e porque eles o provocaram. Quanto às outras inúmeras pedras que viste na torre, mas que não foram usadas em sua construção, que estão polidas, elas são aqueles que conheceram a verdade, mas não seguiram, nem se uniram aos santos. Portanto, elas não foram aproveitadas. Aquelas que têm fissuras são aqueles que guardam em seus corações a discórdia com os seus semelhantes, que não vivem em harmonia. Aqueles que são cordiais, quando estão junto aos seus irmãos, mas assim que se separam, o mal persiste em seus corações. Essas são as fissuras representadas naquelas pedras. Aquelas que são desfiguradas e pequenas são aqueles que creem, mas ainda estão cheios de maldade. Por isso é que são desfiguradas e não são perfeitas. Mas o que são as pedras brancas e redondas, Senhora, que não são adequadas à construção da torre? Ela me respondeu, por quanto tempo ainda continuarás a ser tolo e a não entender, perguntando por tudo e sem entender nada? Eles são aqueles que têm fé, mas que estão ligados a riquezas do mundo presente. Por isso, quando surge algum problema para defender suas riquezas e negócios, eles renegam o Criador. E eu perguntei a ela, quando eles serão úteis ao Criador? Quando eles não tiverem mais as suas riquezas, disse ela, as riquezas pelas quais eles se encantam. Somente então eles serão úteis ao Criador, à sua construção. Pois assim, como a pedra redonda, a menos que seja polida, não pode ser transformada em um tijolo. Assim são as riquezas deste mundo. A menos que elas sejam anuladas, não serão úteis ao Criador. Aprende com tua própria experiência. Quando eras rico, eras vão. Tu já foste uma daquelas pedras, mas agora és útil e adequado à vida que levas. Quanto ao restante das pedras que viste, jogadas para longe da torre, que se espalharam pelo caminho e que sumiram em lugares desertos, elas são aqueles que já acreditaram, mas que por conta de suas dúvidas, abandonaram o caminho da verdade, pensando que poderiam encontrar um caminho melhor. Eles vagueiam e são infelizes, seguem por caminhos ermos. Quanto às pedras que caíram na fogueira e foram queimadas, elas são aqueles que se afastaram para sempre do Criador vivo. Nunca passou por sua mente que pudessem se arrepender, por conta do apego que têm por sua luxúria e pelas perversidades que cometem. E o que é o resto que caiu perto da água, mas que não conseguiram entrar nela? Elas são aqueles que receberam a palavra e quiseram ser batizados em nome do Criador, mas que ao observar a grande santidade exigida pela verdade, desistiram e voltaram a seguir as suas vontades perniciosas. Assim ela terminou a explicação sobre a torre. Mas eu, como sou insistente, perguntei a ela, o arrependido é permitido a todas aquelas pedras que foram eliminadas e que não são úteis à construção da torre? Elas podem encontrar alguma serventia? Eles podem se arrepender, ela disse, mas eles não podem entrar na torre. Eles podem ser colocados em uma posição mais baixa, mas isso somente depois que eles passarem por sofrimentos e que seus dias de pecado terminarem. E por isso é que eles devem ser afastados, porque receberam a palavra da retidão. Então eles serão transformados por seus sofrimentos, caso tenham consciência do que fizeram de errado. Mas caso eles não tenham essa consciência, eles não serão salvos por causa da resistência de seus corações. Então, quando terminei de questioná-la sobre todas essas coisas, ela me disse, queres ver mais alguma coisa? Curioso para saber o que era, eu fiquei muito animado. Ela então, olhando para mim, sorrindo um pouco, disse, vês aquelas 7 mulheres junto à torre? Eu disse, sim, senhora, eu as vejo. Essa torre, disse ela, é sustentada por elas, segundo o mandamento do Criador. Ouve então sobre suas ações. A primeira delas, que a segura firme em suas mãos, é chamada de fé. Por ela é que os eleitos serão salvos. A próxima, que a cerca e que tem uma aparência masculina, é chamada de temperança. Ela é a filha da fé.
Aquele que a seguir terá uma vida feliz, porque irá privar-se das más ações, acreditando que se abstiver de toda luxúria, herdará a vida eterna. Então eu disse: E o que são, Senhor, as outras 5? Elas são, respondeu ela, as filhas umas das outras. A primeira delas é chamada de simplicidade, a outra de inocência, a terceira de humildade. Temos ainda a disciplina, e a última de todas é a misericórdia. Quando tiveres desempenhado as ações da mãe delas, estarás apto a buscar pelas outras coisas. Senhora, eu disse, gostaria de saber qual a virtude de cada uma delas tem. Então ouve, ela respondeu. Elas possuem virtudes iguais, e suas virtudes são entrelaçadas e as acompanham desde que nasceram. Da fé se origina a temperança, da temperança a simplicidade, da simplicidade a inocência, da inocência a humildade, da humildade a disciplina e a misericórdia. Portanto, suas ações são sagradas, virtuosas e justas. Aquele que as servir e seguir suas ações terá sua morada na torre, junto aos santos do Criador. Então perguntei sobre o tempo, se o fim estava próximo. Mas ela gritou com uma voz estridente: Oh, homem tolo! Não vês que a torre ainda está em construção? Quando ela estiver finalizada, construída, haverá um fim. De certo que ela será finalizada em breve. Mas não me faças mais pergunta. O que foi dito é suficiente para ti e para o descanso de teus antepassados. Pois essas coisas foram reveladas não só para ti, mas para que possas divulgá-las a todos. Então Hermes, daqui a 3 dias, começará a entender todas as palavras que falei a ti, para que possas repeti-las para todos, para que, quando todos as conhecerem, possam ser purificados de suas perversidades, assim como tu também serás junto a eles. Assim ouve, ó meus filhos, que criei com tanta simplicidade, inocência e humildade, pelo amor ao Criador, que foi derramado sobre os justos, para que possais ser santificados e perdoados de todo pecado e maldade, mesmo que não abandoneis todas as más ações. Agora, portanto, ouve a mim, e ficai em paz uns com os outros. Visitai e recebeis uns aos outros, e não apreciai as criaturas do Criador por si só. Doai àqueles que necessitam, pois ao mesmo tempo que alguns têm comida de sobra, mas contraem doenças e prejudicam o próprio corpo, outros que não têm o que comer, definham de seus corpos consumidos porque não recebem a alimentação necessária. Por isso, o exagero é prejudicial a vós que muito tendes, mas que não compartilhais. Preparai-vos para o julgamento do que se aproxima. Vós que sois mais prestigiados, buscai aqueles que têm fome, enquanto a torre ainda não está acabada. Pois quando ela estiver pronta e quiserdes fazer o bem, não encontrareis lugar nela para vós. Então tomai cuidado vós que enalteceis a própria riqueza, se por acaso o sofrimento dos necessitados alcançar ao Criador e vós fordes trancados com os seus bens, do lado de fora dos portões da torre. Eis que eu aviso aqueles que fazem parte da igreja e que almejam as posições mais altas. Não sejais como aqueles que praticam más ações. Eles carregam veneno nos bolsos, mas vós tendes o veneno e sua influência em vossos corações. Deveis purificar vossos corações para que possais encontrar a misericórdia do grande Rei. Atentai, meus filhos, para que vossas discórdias não vos afastem de vossas vidas. Como podereis instruir o eleito do Criador quando vós mesmo almejais a correção? Por isso aconselhais uns aos outros e ficai em paz uns com os outros, para que eu, junto a vosso Pai, possa vos defender diante do Criador. Quando ela estava terminando de falar comigo, os 6 jovens da construção vieram e a levaram para a torre. Outros 4 jovens levaram o banco onde ela se sentou e voltaram para a torre. Eu não vi seus rostos, pois suas costas estavam voltadas para mim. Enquanto ela ia embora, eu perguntei se ela não iria me explicar o que eram as 3 formas que apareceram para mim. Mas ela me respondeu que eu deveria pedir que outra pessoa me explicasse sobre isso. Irmãos, na primeira visão que tive no ano passado, ela apareceu muito velha, sentada em uma cadeira. Na outra visão, ela tinha uma aparência jovem, mas sua pele e cabelos eram velhos. Ela falou comigo em pé e estava mais animada do que na visão anterior. Na terceira visão, ela estava bem mais jovem, com aparência muito agradável. Só que ela tinha o cabelo de uma pessoa velha, mas ainda assim estava animada e sentada em uma cadeira. Portanto, fiquei muito triste com tudo isso, até que consegui entender a visão. Então eu vi a mesma mulher idosa em outra visão naquela noite, e ela me disse:
Toda oração precisa de humildade. Jejua então e serás informado pelo Criador se conseguires aquilo que pediste. Por isso eu jejuei durante um dia. Na mesma noite um jovem apareceu para mim e disse: Por que sempre pedes por revelações de tuas orações? Tenha cuidado ao pedir muito, para que não prejudiques o corpo, que essas revelações sejam suficientes para ti. Não consideras maravilhosas as revelações que recebeste? Eu respondi a ele: Senhor, eu só peço por elas por causa das 3 visões que me apareceram da mulher idosa. Peço que a revelação seja concluída. Ele me respondeu: Não te falta entendimento, mas tens muitas dúvidas, uma vez que teu coração não está com o Criador. Eu disse a ele: Mas ireis me ensinar essas coisas com mais detalhes? Ouve então, disse ele, sobre as imagens que me perguntaste. Na primeira visão, ela apareceu a ti na forma de uma mulher idosa, sentada em uma cadeira, porque teu velho espírito estava arruinado sem forças, por conta de tuas fraquezas e das dúvidas em teu coração. Pois aqueles que são velhos não têm esperança de se rejuvenescerem, não esperam poder nada a não ser sua partida. Então, por estares fracos, por conta de teus problemas mundanos, tu te entregaste à preguiça, mas não deste a devida atenção ao Criador. Tua compreensão ficou confusa e envelheceste em melancolia. Mas, Senhor, quero saber por que ela se sentou na cadeira. Ele respondeu que era porque todo mundo que é fraco se senta em uma cadeira por conta de sua enfermidade, para que a fraqueza seja amenizada. Eis, portanto, a imagem da primeira visão. Na segunda visão, ela estava sentada, e tinha uma aparência jovem, mais animada do que na primeira visão, mas a sua pele e cabelos eram velhos. Preste atenção nessa parábola também. Quando alguém envelhece, ele se desespera por causa da enfermidade e da pobreza, e não espera por mais nada, a não ser pelo seu último dia de vida. Mas de repente algo lhe é concedido. A pessoa toma conhecimento disto e se levanta, fica mais animada e se fortalece. Agora ela não fica mais sentada, mas em pé, e resgatada de sua antiga tristeza. Não fica parada, mas age com vigor. Portanto, ouviste a revelação que o Criador te concedeu, porque tem compaixão de ti. Ele renovou teu espírito, eliminou tuas enfermidades, fortaleceu tanto teu corpo quanto tua fé. Então o Criador, ao ver tua força, alegrou-se. Por isso é que ele te mostrou a construção da torre, e irá ainda te mostrar outras coisas, se mantiveres a harmonia com boa vontade em meio a teus semelhantes. Na terceira visão, ela estava jovem novamente, serena e contente, com uma aparência tranquila, pois se alguma boa notícia chegar àquele que está triste, ele rapidamente esquece a tristeza e não pensa em nada mais, a não ser na boa notícia que recebeu. Ele se sentirá confortado e seu espírito será renovado pela alegria que recebeu. Tu também tiveste seu espírito renovado ao ver essas coisas boas. Quanto ao vê-la sentada em um banco, isso indica uma postura firme, porque um banco tem 4 pés e se mantém resistente, assim como o mundo é sustentado pelos 4 elementos. Aqueles que se arrependem com sinceridade permanecerão jovens, e aqueles que se abstêm dos pecados com boa vontade serão aparados. Agora que tens a revelação completa, não peça mais que revelações sejam feitas a ti, pois se algo ainda tiver a ser revelado, será demonstrado a ti. Visão 4. Sobre o julgamento e sofrimento que estão para recair sobre os homens. Eu tive uma visão, irmãos, 20 dias depois da última visão. Foi um retrato do sofrimento que está por vir. Eu estava a caminho do campo. Era uma distância de cerca de 2 quilômetros desde a entrada até o lugar para onde fui. Era um caminho muito pouco frequentado. Enquanto eu andava sozinho, roguei ao Criador para que ele me confirmasse as revelações que ele me mostrara por meio de sua santa igreja, e para que ele concedesse arrependimento a todos os seus servos que foram ofendidos, para que seu grandioso nome seja glorificado, também porque ele me considerou digno de presenciar seus milagres e para que eu o honre e o agradeça. E algo parecido com uma voz me respondeu: Não tenhas dúvidas, Hermas. Por isso, eu comecei a pensar e disse para mim mesmo: Por que eu duvidaria uma vez que estou junto ao Senhor e vi coisas tão maravilhosas? Eu tinha me afastado um pouco mais, irmãos, quando eu vi uma poeira ascender ao céu. Eu comecei a perguntar para mim mesmo: há algum rebanho de bois chegando para que levante tanta poeira assim? Estava a cerca de 200 metros de mim, e eis que eu vi a poeira ascender cada vez mais, de forma que eu comecei a suspeitar que havia algo de extraordinário nela. O sol brilhou um pouco, e eis que eu vi uma grande fera, parecida com uma baleia, quando gafanhotos enfurecidos saíram de sua boca.
A altura da fera era cerca de 30 metros, e sua cabeça era como um grande vaso de barro. Eu comecei a chorar e a orar ao Criador para que ele me salvasse da fera. Então eu lembrei do que escutei antes. Não tenhas dúvidas, Hermas. Por isso, irmãos, servindo-me da fé divina e lembrando-me de quem me ensinou coisas tão boas, eu consegui me salvar da fera. A fera se aproximou de tal maneira, como se ela pudesse devorar uma cidade de uma só vez. Eu me aproximei dela, e a fera estendeu todo o seu corpo no chão. Ela não se mexeu, nem sequer a língua, até que eu passasse por ela. A cabeça da fera era de 4 cores: preto, vermelho da cor do sangue, dourado e branco. Assim que eu passei por ela, e já estava a uns 9 metros de distância, eis como a Virgem veio até mim. Ela estava vestida como se estivesse acabado de sair de seu casamento, toda de branco, com sapatos brancos, um véu cobrindo o rosto e o cabelo brilhante. Eu soube então, de acordo com as visões que tive anteriormente, que era a igreja e por isso fiquei animado. Ela me cumprimentou dizendo: "Ei, homem!" Eu respondi ao cumprimento: "Ei, senhora!" Ela me respondeu: "Não encontraste nada, ó homem?" E eu respondi: "Senhora, encontrei uma besta que parecia capaz de devorar todo o povo, mas pelo poder do Criador e de sua misericórdia, eu consegui escapar." "Tu conseguiste escapar", disse ela, "porque colocaste toda a tua confiança nele e abriste teu coração a ele, acreditando que só poderia ser salvo através de seu poderoso e honrado nome. Por isso é que o Todo-Poderoso enviou seu anjo Egrim para controlar a fera, para fechar sua boca e para que ela não te devorasse. Escapaste de um grande perigo por meio de tua fé e porque não temeste uma fera tão terrível. Vai então e relata aos eleitos do Criador sobre as grandes coisas que ele fez por ti. E deves dizer a eles que a fera é a representação do perigo que está por vir. Podereis escapar, caso estejas prontos, se vossos corações são puros e sem máculas, e se servirdes ao Criador pelo resto de vossos dias sem reclamar. Entregai vossas preocupações ao Criador, e ele cuidará delas. Acreditai em Iá, vós que duvidais, porque ele pode fazer tudo. Ele pode tanto derramar sua ira sobre vós, quanto vos conduzir em segurança. Ai daqueles que duvidam, daqueles que não ouvir essas palavras e menosprezá-las. Será melhor para eles que não tivessem nascido. Então perguntei a ela sobre as 4 cores da cabeça da fera. Mas ela me respondeu: "Mais uma vez é curioso por perguntarem sobre essas coisas." E eu respondi a ela: "Senhora, dizei o que são elas." E ela disse: "Ouve. A cor preta que viste representa o mundo em que vives. O vermelho vivo, como o sangue, representa que esta fera será destruída pelo fogo e pelo sangue. A dourada és tu, que escapaste da destruição. Assim como o ouro é colocado à prova pelo fogo e se propaga, tu também foste colocado à prova ao viver em meio aos homens deste mundo. Assim, aqueles que resistirem até o fim e sobreviverem serão purificados. Assim como o fogo é purificado e perde seu sedimento, tu também deves livrar-te de toda mágoa e preocupações, e ser purificado para a construção da torre. Mas a cor branca representa o tempo que ainda está por vir, no qual irão morar os eleitos do Criador. Pois os eleitos do Criador devem ser puros e imaculados até alcançarem a vida eterna. Por isso não deixes de dizer essas coisas aos santos. Aqui tens a representação do grande sofrimento que está por vir, que não será nada para ti. Guarda todas as coisas que eu te disse." Após falar tudo isso, ela se foi, mas eu não vi para onde ela foi. De repente, eu ouvi um barulho e me virei com medo, pois pensei que a fera vinha em minha direção. Aqui acaba o primeiro livro de Hermas. São 3 livros. O primeiro livro são sobre visões, que foi o que a gente acabou de ouvir agora. O segundo é sobre os mandamentos. E o terceiro é sobre as metáforas. Se você deseja conhecer e ouvir os outros 2 livros de Hermas, coloca aí nos comentários se quer que eu grave ou não.